Eu sou a doutora Solange Nunes Martins, sou médica e venho com essa apresentação trazer algumas orientações baseadas na experiência da doutora Marina Bucar. A doutora Marina é uma médica brasileira que mora na Espanha, onde eles já estão cerca de um mês à nossa frente em experiência no tratamento de Covid. Portanto, essas informações são muito importantes e um tanto diferentes das preconizadas no momento no Brasil. Creio que elas possam ser bastante importantes. Para a gente poder entender melhor o que acontece durante a infecção pelo coronavírus, é importante entender como ele entra na célula. Para ele entrar na célula, ele precisa de uma estrutura chamada receptor, que no caso é o ECA2, aqui no vídeo está AC2, por onde a espícula do vírus, que é essa bolinha que vocês estão vendo, se conecta com alguma proteína e é conduzida através desse receptor, quase como se fosse um sistema de chave e fechadura. É através dessa ligação que o material genético do vírus passa para dentro da célula e só então ele pode se replicar. Então, como vocês podem ver na imagem, o material genético do vírus, que está em azul, se liga a uma proteína e passa através do receptor, atravessa a membrana da célula e vai entrar no núcleo da célula, onde ele atrapalha uma série de ações protetoras da célula e vai replicar seu próprio material genético. A importância desse receptor é que ele tem em maior número em alguns órgãos e sistemas do corpo. E essa presença é que gera os sintomas, porque como o vírus ele tem preferência por esses receptores, ele vai para os órgãos que apresentam esses receptores em maior quantidade. Como tantas outras doenças virais, os sintomas da Covid também são sintomas inespecíficos. São comuns a várias outras doenças. Porém, como os vírus têm uma preferência, uma predileção por locais ricos naqueles receptores ECA2, os sintomas vão estar relacionados a esses órgãos que expressam maior quantidade desses receptores. E é a soma de sintomas em locais tão diferentes que fazem um quadro que sugere fortemente a Covid-19. Os órgãos e sistemas mais afetados são os pulmões, o trato gastrointestinal, o tronco cerebral, a córtex, o bulbo olfatório, as narinas, a mucosa nasal e o coração. Sintomas, por exemplo, relacionados aos pulmões e ao bulbo olfatório, essa junção podem fazer supor que estejamos diante da Covid. Sabemos que uma parcela da população terá infecção, mas será assintomática. E dentre os sintomas e sinais apresentados, que podem ser juntos ou não, estão a fadiga, a febre, a congestão nasal, a tosse seca, a cefaleia persistente, o desconforto, bolo na garganta, as dores musculares, uma dor torácica, tremores e calafrios, náuseas, vômitos, diarreia, a perda do olfato, que é a anosmia, a perda do paladar, que é a ageusia, e as lesões cutâneas. Esses sintomas associados, por exemplo, você tem febre com náuseas e vômitos e diarreia e a perda do olfato. A anosmia é um sintoma muito importante, que é essa perda do olfato, que costuma ser súbita e precoce. E
uma coisa muito importante que não estava sendo falada no início, mas que agora a gente reconhece, é que existem lesões cutâneas na COVID como manifestação, às vezes única, de uma gama enorme de lesões, semelhantes a muitas doenças dermatológicas. Então, lesões cutâneas podem levar ao diagnóstico de COVID também. Como eu disse anteriormente, é a soma dos sinais e sintomas, um tanto quanto atípicos, de estarem juntos, que chama a atenção para a possibilidade de estarmos diante de um quadro de Covid-19. Então, por exemplo, a pessoa tem fadiga, febre, dor muscular e tem uma perda súbita de olfato. Essa perda súbita de olfato, a anosmia, é considerado que 80% positivam no exame para coronavírus. Então, é um forte indício de estarmos diante de um quadro de Covid-19. A presença de náuseas, vômitos e diarreia tanto pode se dever a um quadro do sistema nervoso central, quanto ao acometimento, à replicação do vírus no sistema digestivo, na mucosa do trato gastrointestinal. Nesse caso, dessa multiplicação de vírus no trato gastrointestinal, existe eliminação do vírus pelas fezes. O acometimento do tronco cerebral, particularmente no seu núcleo ambíguo, também leva a um sinal que é bem característico, né, do acometimento desse local e que lembra a presença então do Covid-19. Então vamos dizer que estejamos diante de um paciente com 40 graus de febre, porém não está taquícardico, a pulsação dele se mantém em 70. Existe uma discrepância, porque quando a pessoa tem febre, acompanha uma taquicardia. No caso do Covid, não acontece isso. Eles ficam desencontrados e isso é um sinal importante. E também pelo acometimento desse mesmo local, esse núcleo ambíguo, a pessoa pode não ter uma sensação precoce de falta de ar, quando a oxigenação já está faltando. A cefaleia, quando é um sinal de apresentação, não é uma cefaleia comum, é uma cefaleia muito intensa que não cede aos analgésicos habituais. O quadro ainda pode se apresentar com convulsões, com sinais de infarto. Lembremos que o ECA2, a presença desse receptor é muito rica no coração. Então, um dos quadros que pode haver na Covid-19 é uma miocardite, e os sinais e sintomas são muito parecidos com um infarto, e ainda há apresentações menos frequentes. Eu quero lembrar de novo as lesões cutâneas de múltiplas formas, como às vezes a única manifestação da doença. É muito importante a pessoa localizar no tempo quando foi que os sintomas começaram. É comum a pessoa ir ao médico, por causa do sintoma principal, por exemplo, uma diarreia que não passa, mas esqueceu que uma semana antes a pessoa estava com dor de garganta, teve uma febrícula e uma tosse seca que foi transitória. Então, essa classificação no tempo é algo muito importante, porque ela fala da fase em que a pessoa está. E o tratamento é de acordo com a fase. São alterações do corpo que são diferentes em cada momento da doença. E a terapêutica é completamente diferente. Ou vão sendo agregadas outras substâncias que não eram usadas no princípio do caso. O principal motivo pelo qual eu gravei esse vídeo foi falar sobre as fases da COVID, porque através do conhecimento das fases da doença, a intervenção é diferente e o prognóstico pode ser diferente. É muito importante situar no tempo para se calcular onde mais ou menos o paciente se encontra. A doença é nova, não existe uma característica clássica, né? Uma classificação
aceita por todos, mas tem um autor que classificou assim e ficou interessante e ajuda bastante. Então, a primeira fase é a fase infecciosa. A gente vê ela representada por esse triângulo azul. Então, ela começa na fase 1, vai até o final da fase 2, porém é muito maior na fase 1. É a hora da intervenção com alguns fármacos que ajudam a impedir essa replicação viral. Então, a orientação de ficar sem procurar um serviço médico, só observando, retarda um tratamento que pode ser feito já nessa fase, né? Que evitaria a evolução para a terceira fase, que é a fase hiperinflamatória, uma fase muito mais difícil de ser tratada, muito mais grave. Então, essa fase da replicação viral vai até o 5º, 7º dia principalmente, e já no 7º dia começa a fase 2. Então, a fase 2 é uma fase considerada uma fase pulmonar, porque já existe um acometimento do pulmão, que nem sempre é visível e nem sempre é sintomático. A fase 2A, ela é classificada como a fase inflamatória sem hipóxia. E a fase 2B já é uma fase em que o paciente está dispneico, já está saturando baixo, a oxigenação dele está baixa e ele já está começando uma resposta hiperinflamatória, que é importante e que é o que acaba causando os danos principais da doença, comprometendo muitas vezes até o óbito. Então, nessa fase 1A, é uma fase que eles chamam de melhor oportunidade, é uma janela de oportunidade em que se entra com um medicamento aqui, e aqui, segundo a doutora Marina Bucaro, o ideal é que o paciente esteja internado para fazer essa medicação venosa, como diz ela, não se apaga incêndio com balde d'água, mas sim uma medicação venosa, muito importante, usada por curto tempo, que impede a evolução da doença para as fases mais graves. Há vários parâmetros para a gente saber em que fase que a pessoa está, mas essa fase, as duas fases ideais para tratamento, para intervenção, as mais felizes, as que encurtam a doença e impedem a evolução, são a fase 1 e a fase 2A. A fase 2B, a coisa já começa a complicar, o paciente precisa de cuidados muito mais intensivos. O motivo principal desse vídeo é falar dessa mudança de paradigma, porque tenho acompanhado os pacientes indiretamente conhecidos e vejo que eles ficam em casa, esperando e o tempo passando. Então, quando procurar o socorro médico? Quando a pessoa está com febre e 2 ou mais sintomas que persistem, já é o 3º, 4º dia de evolução, não melhorou, é hora de procurar o socorro médico. Por quê? Porque há medicações que podem ser feitas nesse momento e que vão mudar a evolução da doença. Se a febre desapareceu e os sintomas não melhoraram ou surgiram sintomas novos, também é momento de correr, na verdade, procurar o sistema de saúde. Esse paciente provavelmente já entrou na fase inflamatória e vai precisar de medicação venosa. Não dá mais para tratar em casa, provavelmente. Não quer dizer que vá precisar ir para o CTI ou alguma coisa assim. Porém, o paciente precisa de uma assistência próxima e medicação venosa. Essa é a diferença do protocolo da doutora Marina Bucaro para o protocolo que está sendo feito no Brasil. No Brasil, ainda estamos aguardando o paciente entrar no quadro de dispneia para interferir. E a gente observa que em alguns pacientes isso é muito tarde, principalmente os pacientes jovens, em que o sistema imunológico é muito poderoso e eles podem fazer
o que eles chamam de tempestade de citocinas, que são substâncias que deveriam cuidar da infecção, porém agridem o próprio corpo e agravam o prognóstico grandemente. Então, esse momento em que o paciente não está melhorando, a febre desapareceu, ele precisa procurar socorro médico. Então, para finalizar, lembrar que a falta de ar não é um sintoma precoce da doença, que a gente não precisa esperar estar com falta de ar, que mesmo nas fases iniciais, quarto dia, se não está melhorando, tem intervenção a ser feita, não precisa ficar internada provavelmente, depende lógico das outras doenças que a pessoa tem, do estado geral, mas no início a pessoa pode fazer um tratamento que não necessita hospitalização, evoluindo de 7 a 10 dias, já muda o quadro, se não está havendo melhora, não está com dispneia, mas não está havendo melhora, ou está havendo sobreposição de sintomas, ou a febre baixa, mas você não consegue sair da cama, e o quadro não está melhorando, procure imediatamente um serviço de saúde, porque você precisa ser medicado e muitas vezes precisa fazer medicação venosa, no parecer da doutora Marina Bucar, que tem uma larga experiência com os casos de Covid. Então, a mensagem era essa. Obrigada por vocês terem me ouvido até aqui.